Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin 57.600, perdeu os 59 mil. E agora? E agora? Será que os cavaleiros do apocalipse estavam corretos? Acabou o bull market? Acabou a alta de altcoins? Vai tudo virar pó? Eu já te respondo de antemão, é claro que não. Eu vou te mostrar nesse vídeo porque esta movimentação do Bitcoin é uma correção, sim, uma correção muito saudável e que abre muita oportunidade para altcoins. Altcoins que neste momento estão muito mais fortes que o Bitcoin. E a partir do ponto em que o Bitcoin começar a subir, altcoins podem voar. Sim, eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu te faço um pedido antes de entregar todo o conteúdo que a gente tem para o dia. Eu peço a você para deixar aqui embaixo nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Daqui a pouco eu farei um segundo vídeo hoje, em algumas horas, analisando altcoins do zero. Portanto, você que está de olho em uma altcoin, você que viu a altcoin cair no fundo de um medo, de um conflito global, teve uma movimentação de alta e está vendo uma altcoin corrigir e quer saber se é um bom ponto de compra, se tem risco, qual é o risco, qual o potencial retorno, padrão, Fibonacci e por aí vai. Coloca aqui embaixo, a gente vai analisar do zero, logo logo. Eu não tinha como te deixar na mão, eu não tinha como não trazer uma análise antes no nosso horário padrão. Saiba que me seguindo, sendo inscrito no canal, você sempre vai poder contar com a minha presença. Todo dia eu estou aqui para te trazer as melhores oportunidades, informação sem viés, informação com base no gráfico, com histórico. A gente sempre estará aqui por você. Então, já se inscreve no canal e deixa aquele like que obviamente ajuda o canal a crescer. Mas, sem mais delongas, o que está acontecendo com o Bitcoin? Primeiro de tudo, respira. Este não é um movimento de fim de bull market. Eu tenho que falar isso. Porque tem muita gente que está gritando aos sete cantos que é um fim do bull market. Fim do bull market só acontece quando? Eu vou te explicar exatamente no gráfico. Quando a gente perde o fundo ascendente, quando a gente perde a tendência de alta na semana. Então a gente tem uma tendência de alta, ela é formada de topos e fundos ascendentes. Quando a gente perde o último fundo ascendente, a gente tem o fim do bull market. Acabou. Saiba que em uma tendência de alta, uma vez que a gente perde este fundo ascendente anterior, a gente acaba com essa tendência. O que acaba com o bull market. Este cenário somente acontecerá se a gente perder este ponto, 38.500. Então, se o Bitcoin, por qualquer motivo, perder este fundo aqui, acabou o bull market. Luan, a gente está próximo disso acontecer? Não. A gente está com esta possibilidade? Lembre-se, possibilidade sempre existe. Probabilidade ínfima. E agora eu vou te mostrar o porquê. Então entenda. Esta correção é, oh meu Deus, o fim do bull market? Não. Esta correção aqui no total 3, que representa o market cap das altcoins, quer indicar fim do bull market? Não. Por quê? Porque este é o último fundo ascendente. Inclusive, a gente tem no mensal o último fundo ascendente, está aqui, que combina com o fundo ascendente semanal. Então, a gente tem um fundo ascendente que está aqui em 439 bilhões. Se perder esse cara aqui,
também acabou tendência de alta, alt-season para altcoins. Maravilha! Então você agora sabe que estamos em tendência sim de alta nas altcoins, porque a gente segue formando topo e fundo ascendente, e a gente está em tendência de alta sim no Bitcoin, formando topo e fundo ascendente. Maravilha! Seguinte, o que eu vim falando durante... eu vou até puxar, porque eu quero te trazer essa informação de forma correta. Eu falei por, 63 dias, falei bastante. Temos diante de nós uma bandeira de alta, possibilidade de rompimento, continuidade de alta, e este é um plano X, plano A. Se a gente romper para baixo, a gente tem uma correção para formar a base de preço no mês, para ter uma correção mais agressiva, trazendo o Bitcoin numa área de retração de Fibonacci. Eu já vou te mostrar. Plano B. Se ele continuar lateralizando, tem o plano C. O que eu acabei de te apresentar? Plano A, B e C. De forma, obviamente, simples, geral e em 15 segundos, plano A, B e C. Você deve ter, para toda e qualquer situação de mercado, plano A, B e C, pelo menos. Por quê? Porque você se prepara. Neste momento, quem está preparado, e a gente falou por 2 meses quanto a esta preparação, quem está preparado não está preocupado. Por que não está preocupado? Porque sabe exatamente o que está fazendo. Você já entende que a gente está em tendência de alta, check. A gente está em bull market, check. Não está em tendência de baixa coisíssima nenhuma, que algumas pessoas estão falando sem saber, não tem conhecimento de mercado. Quem fala que acabou a tendência de alta, bull market, me desculpe, não sabe o que está falando. A gente tem que ter 3 planos, no mínimo, se preparar, porque uma vez que você conhece o que pode vir a acontecer, você se prepara, você não é pego de calças curtas. E obviamente, DCA. O DCA sempre salva vidas. Por quê? Porque você foca no longo prazo e faz o DCA, Dollar Cost Average. Maravilha? Então a gente tem sim uma tendência de alta. Só que a gente não teve o rompimento. Como assim? Você tá maluco? Você não tá vendo? Você não tá olhando para o gráfico? A gente não teve um rompimento. Por quê? Porque esse tipo de rompimento ele tem que ser confirmado. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. A gente teve um pivô de alta. A gente teve topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente. Opa, vai ter um pivô de alta. Teve o primeiro candle acima dos topos. Só que ele não confirmou. O que a gente precisa para confirmar o rompimento? E eu vou te levar exatamente para os pontos em que o Bitcoin pode chegar se confirmar esse rompimento. Para que a gente confirme o rompimento, primeiro a gente tem que fechar o dia abaixo. Esse é o primeiro ponto, fechar o dia abaixo. Então a gente tem que fechar em 12 horas e 34 minutos do momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente tem que fechar abaixo de 59 mil dólares. Ponto. Primeira ação para rompimento é fechar abaixo de 59 mil dólares. Fechar o quê? O dia, o candle, a vela diária tem que fechar abaixo. Maravilha. Fechando abaixo a gente tem o rompimento. Rompimento confirmado? Não. Se a gente fechar neste ponto, vamos dizer que a gente feche em 57.525 hoje. O que a gente precisará amanhã? A gente precisará que amanhã, no dia de amanhã, a gente perca e feche o dia, presta atenção, feche o dia abaixo da mínima do dia de hoje. Se a mínima do dia de hoje foi 56.500, a gente precisará fechar o dia de amanhã abaixo deste ponto. Aí sim é que a gente vai poder cravar. Tivemos o rompimento confirmado deste padrão de equilíbrio, descaracterizando uma bandeira de alta. Isso
cancela o bull market? Não. Isso pode nos levar a um movimento muito maior de lateralização para aí sim a gente ter rompimentos para cima. Só que hoje a gente tem um evento, que é a reunião do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Ele se reúne e vai informar às 15 horas a taxa de juros, que deve se manter em 5,5%. E ainda mais importante, às 15h30, horário de Brasília, temos a coletiva de imprensa com o Jerome Powell, em que ele vai responder muitas perguntas. E muito provavelmente ele vai falar: mantivemos a taxa de juros, essa é a expectativa do mercado, mantivemos a taxa de juros, vamos seguir com esta taxa de juros mais elevada por mais tempo, até que a inflação caia. Essa é provavelmente a fala de Jerome Powell. Ele vai responder alguns questionamentos e os analistas e o mercado vai absorver estas informações. O mercado está precificando esse cenário pessimista, de que o Fed vai seguir por mais tempo segurando essa taxa de juros, o que não é tão benéfico. Mas o mercado ele precifica, ele se movimenta antes, ele se prepara. Beleza, vai ter a manutenção da taxa de juros? Eu vou precificar, porque isso não é tão bom para o mercado de risco. Então o mercado acaba corrigindo. Só que a gente cai no boato e sobe no fato normalmente. O que eu quero dizer com isso? A gente pode acabar vendo um movimento em V, justamente por conta do que acontece em precificação de mercado. A gente precifica, espera uma notícia. Vai ter o ETF, vai ter o ETF, vai ter o ETF. O que a gente fez de movimento a partir de outubro? A gente subiu pra caramba, teve o ETF e o mercado corrigiu. É exatamente o que pode acontecer neste cenário. A gente está esperando uma notícia ruim, vem a notícia ruim, beleza. Então o mercado ele reage, ele precifica antes e naquele evento, como não existe mais nada para empurrar o mercado, seja para baixo ou para cima, ele faz aquele movimento inverso. Foi o que aconteceu no ETF. ETF. Veio o ETF, não tem mais nada para empurrar o mercado para cima. E aí ele tem uma correção. O mesmo está acontecendo agora. A gente está vendo o mercado empurrar para baixo. Manutenção da taxa de juros por mais tempo. Talvez apenas uma ou nenhuma redução da taxa de juros, corte na taxa de juros. O mercado precifica, depois não tem mais nada que o leve para baixo. E aí ele pode fazer esse movimento. Isso é uma possibilidade, considerando sentimento, precificação. O famoso sobe no boato, desce no fato, ou desce no boato, sobe no fato. Maravilha? Não, mas isso é só sentimento, é blá blá blá, isso não é estudo gráfico. Maravilha, a gente vai estudar o gráfico. Então o que a gente tem que analisar no Bitcoin? Tivemos a perda, você já sabe agora que a gente está em tendência de alta e que a gente precisa dessas confirmações para, de fato, iniciar um movimento de baixa. Baixa que vai nos levar até aonde? Eu venho falando há bastante tempo dos 52 mil dólares. Só que pode ser que a gente não chegue neste ponto. 52 mil dólares por quê? 52 mil dólares justamente por conta disso daqui. Ó. Primeira movimentação. Isso aqui a gente também tem no semanal, tá? Porque eu peguei do fundo semanal ao topo semanal. Mas eu vou mostrar no diário que fica mais didático. A gente teve uma movimentação de baixa e está atingindo, quase atingimos a área de 50% de Fibonacci. E a gente tem a área de Golden Pocket, que é esta área aqui. Só que em 52 mil dólares nós temos o VPVR
com uma área de volume muito elevado. Olha só, aqui uma área de volume muito elevado que serve como suporte. Se a gente perde, a gente tem este gap que pode ser preenchido justamente nos 52 mil dólares, que é esta área de volume, que também faz confluência com a área de retração de Fibonacci. E a gente tem um ponto, que é o seguinte: além da área alvo de 52 mil dólares, a gente tem ainda essa área de 56 mil alto, que é a área de 50%. Só que a gente já vai chegar nessa área. A área de 52 mil dólares também pode ser atingida, por quê? Porque a gente chegaria em sobrevenda extrema no RSI diário. A gente atingiria o RSI diário em sobrevenda extrema. E historicamente, nós temos o seguinte: nós temos em tendência de alta o RSI diário em sobrevenda como os melhores pontos de compra. Historicamente, são os melhores pontos de compra. Tendência de alta, bateu o RSI diário em sobrevenda. Lá em março de 23, tivemos uma valorização gigantesca. Atingiu de novo aqui, 18 de agosto de 23. A gente explodiu e a gente está atingindo novamente no pós-halving. Na verdade, muito próximos de atingir. Em tendência de alta, isto nos traz oportunidades absurdas. A gente atingiu aqui e a gente atingiu, veja que raramente a gente atinge a sobrevenda no diário. A gente atingiu aqui. Em tendência de alta, não teve nenhum ponto em uma tendência de alta que o RSI diário bateu em sobrevenda e a gente não teve uma explosão no preço. Então a gente tem uma confluência muito grande nestas áreas aqui. Nesta área, deixa eu apagar isso aqui, nesta área de sobrevenda está muito próxima. Muito próxima. Então a gente pode acabar nem alcançando, nem chegando. Mas, se chegarmos, saiba que esta área de combinação de retração de Fibonacci, VPVR, RSI diário em sobrevenda e RSI estocástico nestes pontos no semanal, vou apagar aqui, vou tirar esse RSI estocástico, atingindo esta área mínima, também me traz os melhores pontos de compra. Então a gente tem confluência de compra em uma área muito próxima da área atual. Preste atenção no que eu estou te falando. Existem confluências que nos levam a crer que se chegarmos nesses pontos, a gente vai ter uma área de buy zone absurdamente clara. Maravilha! Então a gente tem diversos indicadores nos mostrando uma confluência justamente nesta área. Só que a gente teve, em média, uma queda nas últimas correções do Bitcoin de 21%, 22%. E a gente está diante de uma correção atual, chegou a 23% e neste momento está em 22%. Estamos, neste momento atual, com o RSI de 12 horas batendo em sobrevenda. Temos a retração de Fibonacci muito próxima dos 50%. E um detalhe, este cenário aqui lembra muito este cenário aqui. A gente teve movimentação de alta, lateralização, porrada para cima, porrada para baixo, e aí sim a gente teve uma movimentação de alta. Perdendo o suporte, tivemos a perda do suporte. No mesmo dia da perda do suporte, a gente teve o quê? Um martelo de força
levando ao rompimento desta LTB aqui. A gente tinha uma LTB aqui. A partir do momento que tivemos o rompimento desta LTB, a gente acelerou. Então a gente perdeu um suporte, muito claro que tínhamos aqui, formamos a armadilha e aceleramos. Se o mercado se sustentar nessa área de 50%, também pode ser um cenário a se repetir aqui. Não seria uma loucura repetirmos o passado. Não seria uma loucura. Isto aqui poderia acontecer novamente. E isso aqui acontecendo em um dia de FOMC, ou seja, reunião do Fed, com recuperação em V, pode sim repetir o passado. E não tem só isso. A gente tem mais confluências neste momento que nos levam a entender que estamos em uma área muito interessante de buy zone. Olha só o que aconteceu aqui. O mercado começou uma correção e estendeu essa correção, acabando com toda a liquidez na área inferior. A gente não tem mais liquidez em áreas próximas. A próxima liquidez está lá em 49 mil dólares. Lua, podemos ir a 49 mil dólares? Possibilidade sempre existe. Probabilidade menor. Entenda, probabilidade. Uma vez que a gente tem 1 bilhão de liquidez lá em 49, 50 mil dólares, a gente tem 23 bilhões de dólares de liquidez até 74 mil dólares. O mercado ele tem uma busca eterna por liquidez. Isso pode nos levar a quê? Pode nos levar a uma busca de liquidez. Se a gente teve uma busca por liquidez na área inferior, seria plausível buscar uma liquidez na área superior. E um outro detalhe é que o Fear and Greed caiu para a área neutra. A gente estava em 79, a gente chegou a 92 e agora a gente está em 54. Começa a ser uma área muito crítica de buy zone também para o mercado, o Bitcoin. A gente tem diante de nós uma correção saudável. Precisamos confirmar o dia, fechar amanhã abaixo. A gente precisa de fato de todas essas confirmações. Tem reunião, pode ter volatilidade. Você tem que estar aberto e entendendo toda a movimentação que pode acontecer. O que eu te apresentei de uma forma detalhada? Planos. Se o mercado cair para esta área, o que você vai fazer? Se o mercado fizer uma movimentação de alta, o que você vai fazer? Exatamente o que eu faço detalhadamente no meu grupo Prêmio, grupo do desafio. O que eu fiz ontem? Eu apresentei um plano ainda mais detalhado com esta visão. O que eu estou fazendo? Estou seguindo o meu plano. É exatamente isso que eu faço. Eu mostro tudo que eu faço e eu detalho, preparando todo mundo que está dentro do grupo para as eventualidades. Assim você não tem que esquentar a cabeça. Você está entendendo como o mercado não precisa ser oh meu Deus do céu, acabou o bull market ou oh meu Deus do céu, estou trilionário. O mercado ele pode ser analítico, deve ser analítico, porque tendo um bom plano de trade, você tira as emoções. Você faz as coisas de forma objetiva. Não tem se. Você reage ao mercado, você não vai agir. Você não precisa ter a bola de cristal. Você simplesmente vai reagir ao movimento. E vai aproveitar. E um detalhe, altcoins. O que está acontecendo com elas? E isto também é um sinal muito bullish. O que as altcoins estão fazendo? Espera aí.
O Bitcoin está caindo. Peraí. O Bitcoin está caindo e a dominância está caindo 0,8%. Ou seja, a dominância do Bitcoin está caindo enquanto o Bitcoin está caindo. Não era para acontecer o contrário, já que o Bitcoin está caindo e ele é um ativo mais seguro? O que está acontecendo? Que cenário é este? Este é um cenário não de aversão ao risco que a gente teve aqui. Lembra que a gente teve aqui no dia 13, no dia do conflito global, conflito no Oriente Médio? O que aconteceu com o Bitcoin? O Bitcoin caiu. O que aconteceu com as altcoins? Destruíram-se, foram destruídas, caíram 30%, 40%. Este movimento foi um movimento de aversão ao risco. Sabe que movimento é esse aqui? Esse é um movimento a favor do risco. As altcoins, elas estão se fortalecendo. Elas não estão destruindo os seus movimentos de alta. Muito pelo contrário, o que as altcoins estão fazendo? Olha só o que as altcoins estão fazendo. Aqui eu separei alguns ativos e você pode fazer esse teste. Ativos contra Bitcoin, ativos contra Bitcoin, ativos contra Bitcoin. Todos, a grande maioria dos ativos, está valorizando ante ao Bitcoin. O que isso quer dizer? Que existe uma preferência pelo risco. Opa! O que aconteceu neste período aqui de queda? O que a gente teve? A gente teve nada mais, nada menos do que um movimento de busca por risco. Altcoins tiveram uma movimentação. E a gente pode acabar repetindo esta movimentação, inclusive com o rompimento do padrão de cunha ascendente. Olha só, a gente tem na dominância do Bitcoin, a gente tem na dominância uma cunha ascendente padrão que rompe para baixo. Rompimento para baixo leva altcoins a terem uma valorização acima do Bitcoin. Elas se fortalecem ante o Bitcoin. A gente está vendo uma queda hoje de 0,8%. Esta queda pode se intensificar absurdamente, tendo uma queda aí de, 16%, de 54 para 48, o que levaria altcoins a uma valorização extremamente agressiva. No último cenário que a gente viu do Bitcoin corrigindo forte, com a dominância em baixa, as altcoins ficaram resilientes, se mantiveram fortes, e quando o Bitcoin acelerou, o que aconteceu com as altcoins? O Total 3, eu posso te representar aqui pelo Total 3, teve uma valorização de 80%. O que eu estou querendo dizer? Não existe, neste momento, aversão ao risco. Existe vem para o risco. O mercado está indo para o risco. O mercado está caminhando para o risco. Ou seja, se o cenário, preste atenção, se o cenário de baixa se intensificar, as altcoins podem se sustentar e não perder os fundos que a gente formou aqui no dia 13. Veja os fundos. Vai lá naquela tua altcoin. Teve o fundo do medo. O que a gente falou no dia 13? Este, muito provavelmente, será o fundo das altcoins. Formaram base de preço, retração de Golden Pocket de Fibonacci, atingiram RSI diário em sobrevenda, e isso, meu amigo e minha amiga, é uma oportunidade. O que eu fiz? Você sabe o que eu fiz. Eu comprei. Eu enchi o carrinho de altcoins. Nesta movimentação aqui, a gente não está vendo a perda dos fundos, muito pelo contrário. Muitos ativos estão se sustentando. Vamos, um exemplo. Sandbox. Melhor este gráfico aqui da Bybit, que eu já tenho desenhado. Sandbox, tá tendo correção? Tá.
Perdeu os fundos? Não. Olha o fundo aqui, 0,35, onde a gente está? 0,41. A área de Golden Pocket. Talvez uma área em que você possa aproveitar. 100 de BTC está em uma cunha descendente, sustentando o suporte, valorizando 3% acima do Bitcoin. Se o Bitcoin, preste atenção, se o Bitcoin tiver o mesmo movimento, porque o cenário é o mesmo, certo? Você está espelhando um cenário. Cenário janeiro, cenário maio. Se o Bitcoin fizer este movimento aqui, o que você acha que vai acontecer com as altcoins mantendo este movimento aqui? Ou até intensificando este movimento aqui? Isto aqui vai acontecer. É isso que vai acontecer. Em um movimento de valorização do Bitcoin, as altcoins que seguem mais fortes, com o mercado mostrando uma preferência pelo risco, altcoins podem ir embora. Por isso eu falei na segunda-feira, falei ontem e falo novamente hoje para a loucura dos haters e dos permabears, dos cavaleiros do apocalipse. Este é um momento muito interessante de oportunidade para quem está focado no longo prazo. Você que é aventureiro, que quer comprar hoje e lucrar amanhã, esquece. Você vai ser destruído. Mas quem está de olho no longo prazo, você está diante de uma oportunidade, muito provavelmente a última oportunidade. Isso quer dizer que a gente vai simplesmente explodir, valorizar 7 milhões por cento do dia para a noite? Não. Mas quem enriquece é quem compra o sangue, quem compra o medo. Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Por que um monte de gente está chateadinho? Porque comprou o topo e deu all-in. O que a gente sempre passa? Faz o DCA. Quer entrar? Beleza. Faz o DCA. Você vai fazendo o DCA conforme o mercado vai tendo uma correção. Você compra em fundos. Compra aqui. Eu comprei aqui. Eu comprei aqui. É isso que a gente fala todo dia no nosso grupo Premium, grupo do desafio. Todo dia. Você faz o seu plano de trade, você traça os cenários e você compra no medo. Quando todo mundo tiver extremamente amedrontado, você aproveita e você compra. É exatamente o cenário que a gente está vendo e neste momento, se você não comprou no medo, você não comprou aqui, que foi no dia 13 de abril, você tem uma oportunidade para longo prazo, para comprar bons ativos, bons projetos. Pendle, mega projeto. Render, mega projeto. Near é um ótimo projeto. Entenda isso. Você compra no medo, você não compra na euforia. Muita gente vai ficar casada no topo, por quê? Porque acha que o movimento é eterno. Queda não é eterna, nem movimento de alta é eterno. Estamos em bull market, seguimos em bull market. Enquanto a gente mantiver o fundo ascendente semanal, seguiremos em bull market. O Total 3 segue em tendência de alta bull market. Nada mudou. Nada mudou. Até melhorou. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é altcoins performando melhor do que o Bitcoin. Bitcoin performando bem. O que vai acontecer? Lembrete. A grande maioria das altcoins não perdeu seus fundos. Fundo do medo, fundo que a gente falou. Olha, este é um fundo. Historicamente, aí o pessoal fala assim, análise gráfica não funciona. Não prevê o futuro. Não se prevê o futuro. Você não tem bola de cristal, você não tem que prever futuro. Você usa o histórico para trabalhar nas probabilidades. Mercado financeiro é probabilidade. E a gente está aqui com uma ótima probabilidade. Aproveita. Não bobeia. Quer mais informação?
entra no nosso grupo geral, o link tá na descrição do vídeo, é o nosso Telegram. Ele é gratuito, é onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar de verdade. Agora, você quer ter acesso a tudo que eu faço? Minhas operações, todos os meus planos, todas as minhas movimentações, carteira, gemas que eu comprei, ativos que eu estou comprando, oportunidades que estão aparecendo e você quer receber isso antes. Você quer ter aulas, gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, ciclo de mercado, gemas e alfas, como encontrar elas, plano de trade. Você tem plano de trade bull market, pré-halving, pós-halving, semanal, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Quer contar com tudo isso? Entre no grupo Premium e Desafio. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual. E você ainda conta com o plano vitalício, que é muito mais barato. Invista no seu conhecimento para que você, em momentos como este, você saiba o que fazer, saiba o que não fazer, saiba se planejar, para que você consiga investir de forma inteligente. O mercado está aqui para entregar muito dinheiro e resultado para quem faz a coisa certa. Quer participar? Entra no nosso grupo geral, o link está na descrição. Vem neste grupo, a última mensagem do grupo geral do Telegram. Você vai ter um arroba oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto. Lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Trago alertas aqui, alertas para você ficar de olho. Mas faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Ninguém mais. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso. E detalhe, a gente volta daqui a pouco.